Os Cisnes Selvagens, dos contos de Andersen, tradução de Monteiro Lobato. Longe, muito longe, num país para onde voam cisnes quando o inverno chega, vivia um rei com 11 filhos e uma filha de nome Elisa. Os 11 irmãos costumavam ir à escola com estrelas e diamantes no peito e espadas na cintura. Escreviam em pedras de ouro com lápis de rubis e aprendiam de cor todas as lições com a maior facilidade. Viam-se logo que eram mesmo príncipes. Quanto a Elisa, o seu gosto era sentar-se num banquinho de cristal para ver um livro de figuras que tinha custado quase a metade do reino. Sentiam-se completamente felizes essas crianças, mas tal felicidade não devia durar muito. Cansado da sua viuvez, o rei resolveu casar-se com uma rainha bem bonita, mas bastante má, que não gostava nada dos príncipezinhos. Logo no primeiro dia, todos perceberam isso. Havia festa no palácio e os príncipes, que estavam brincando de receber visitas, em vez de ganharem bolos, doces e maçãs, como sempre acontecia, só tiveram um pouco de areia no pires. Eles que brincassem de faz de conta. Na semana seguinte, a rainha mandou a pequena Elisa para a casa de um camponês que morava longe, e depois falou tão mal dos príncipes para o rei que este não deu mais nenhuma importância aos coitadinhos. Voai pelo mundo e ganhai a vossa vida, disse ela aos 11 príncipes. Voai sob a forma de pássaros grandes e mudos. Queria assim fazer-lhes mal, porém não pôde, porque os príncipes viraram em 11 belos cisnes selvagens e saíram voando pelas janelas do palácio em direção da floresta, que ficava além. De caminho passaram muito cedo pela choupana do camponês, onde Elisa se achava dormindo. Deram umas voltas por sobre o teto, de pescoços espichados, para ver se a enxergavam. Nada conseguindo, continuaram no voo. Elevaram-se nos ares até as nuvens e voaram até alcançar uma floresta escura que ia morrer na orla do mar. A pobre Elisa passava os dias brincando no seu quartinho com uma folha de mato, o único brinquedo que possuía. Fez um buraco no meio desta folha, através do qual espiava o sol, imaginando que estava a ver os olhos lindos dos seus 11 irmãos, e sempre que um raio lhe aquecia as faces, ela pensava nos beijos deles. Os dias eram monótonos, sempre a mesma coisa. Quando o vento acariciava as roseiras, dizendo: quem pode ser mais bela que tu, roseira? As rosas respondiam: Elisa. Quando a velha camponesa se sentava à porta de sua cabana, aos domingos, lendo o seu livro de rezas, o vento virava as folhas, dizendo: haverá alguém mais bondoso que tu, livro? E o livro de rezas respondia: Elisa. E tanto as rosas como o livro falavam a verdade. Quando ela completou 15 anos, teve licença de voltar para o palácio, mas a rainha, ao ver tanta beleza na princesinha, ficou a ponto de estourar de ódio. Com grande prazer, a transformaria num cisne selvagem, como fizera aos príncipes, mas não tinha ânimo, porque o rei estava ansioso de rever a filha. Bem de manhã, a rainha dirigiu-se ao quarto de banho, todo construído de mármore, com almofadas de seda e tapetes riquíssimos. Ali, pegando 3 sapos, beijou-os e disse ao primeiro: senta-te sobre a cabeça de Elisa, quando ela vier tomar banho, para que assim ela adquira a tua estupidez. Ao segundo disse: senta-te sobre a testa de Elisa, para que ela fique com tua feiura e o pai não a reconheça. Ao terceiro disse: senta-te sobre o coração de Elisa, para que ela se torne má e isso a faça infeliz. Em seguida, colocou os 3 sapos na água cristalina
que imediatamente se tornou verde, e chamou Elisa, ajudando-a a despir-se para entrar no banho. Quando a princesinha entrou na água, os 3 sapos pularam, um para sua cabeça, outro para sua testa e o terceiro sobre o coração. Mas Elisa não os percebeu e, ao sair da água, só viu boiando nela, em vez de 3 sapos, 3 papoulas. Se os sapos não fossem venenosos e, além disso, não houvessem sido beijados pela bruxa, ter-se-iam mudado em 3 rosas vermelhas. Mas mesmo assim transformaram-se em papoulas por terem pousado na cabeça e no coração de Elisa. Ela era muito bondosa e inocente para ser vítima da feiticeira. Quando a perversa rainha viu isto, danou e esfregou o corpo da princesa com um óleo preto e o rosto com um tal óleo rançoso, emaranhando-lhe os formosos cabelos, de modo que ninguém pudesse reconhecer a linda Elisa. Assim que o rei, seu pai, a viu, chegou até a amedrontar-se e declarou que aquele monstro não podia ser sua filha. Apenas o cão de guarda e as andorinhas a reconheceram, mas eram criaturas inocentes que não tinham o dom da palavra. A pobre menina chorou, pensando na sua triste sorte e nos seus pobres irmãos que estavam tão longe. Expulsa do palácio logo depois, andou o dia todo por campos e pântanos, até chegar a uma grande floresta. Não sabia para onde ia, mas sentia-se tão triste e com tantas saudades dos irmãos, também expulsos do palácio, que resolveu sair em procura deles até encontrá-los. Ao chegar à floresta já era noite. Como tivesse andado muito, deitou-se nos musgos macios e, depois de rezar suas orações, recostou a cabeça numa árvore. Tudo estava em silêncio em volta de Elisa, com milhares de vagalumes a iluminarem a mata com as suas lanterninhas verdes. Elisa sonhou a noite inteira com seus irmãos. Sonhou que estavam todos juntos no palácio do pai, como quando eram crianças, escrevendo com lápis de rubis em pedra de ouro e vendo o livro de figuras que custara metade do reino. Mas em vez de fazerem contas na pedra, escreviam as façanhas heróicas que haviam praticado e tudo mais que tinham visto e feito. E no livro de figuras tudo tinha vida, os passarinhos cantavam, os desenhos saíam do papel para vir e conversar com ela e os irmãos. Assim, porém, que era virada a página, eles pulavam para dentro do livro outra vez, de medo de ficarem de fora. O sol já ia alto quando a jovem acordou. Elisa não enxergou o sol, pois as árvores muito altas a impediam disso, mas os seus raios matutinos brincavam aqui e ali nas folhas secas. Um perfume agradabilíssimo exalava-se da floresta. Os passarinhos quase que sentavam em seus ombros. Ouvia-se o sussurro das águas que vinham de várias fontes para o lago, cujo leito era da mais fina areia. O mato era denso em volta do lago, mas os veados haviam aberto ali uma passagem pela qual Elisa chegou até uma das águas. Tão clara era essa água e tão lisa a superfície, que quando o vento não soprava, parecia que os galhos e as folhas haviam sido pintados sobre ela por algum artista de muita paciência. Elisa, ao mirar-se nas águas, assustou-se de ver-se tão feia e preta. Lavando, porém, o rosto, sua pele clara apareceu novamente. Despiu-se então e entrou n'água, banhou-se e ficou outra vez a princesa bela entre as mais belas do mundo. Depois de vestir-se e pentear os cabelos, dirigiu-se a uma fonte, bebeu com a concha das mãos e saiu pela floresta fora, sem saber que destino tomar. Pensava nos irmãos e pedia a Deus que não a abandonasse. Deus, que faz crescer as macieiras para alimentar os famintos, guiou-a para uma dessas árvores, cujos galhos pendiam ao peso das mais belas maçãs. Elisa fez sua refeição
e depois encaminhou-se para a parte mais densa da floresta. O silêncio era tão grande que ela ouvia o rumor dos seus próprios passos e o ruído das folhas que caíam. Não se avistava um pássaro e os raios do sol não conseguiam penetrar a densa folhagem. As árvores mostravam-se tão juntas uma das outras que a jovem teve a impressão de achar-se presa em um cercado. Era uma solidão como Elisa jamais pensou que pudesse haver. Noite escuríssima, sem um só vagalume. Mesmo assim, Elisa deitou-se para dormir, com a impressão de que o Todo-Poderoso, compadecendo-se de sua sorte, velava ao seu lado. Na manhã seguinte, ao acordar, olhou em redor sem saber se o que via era sonho ou realidade. Levantou-se e não tinha ainda andado muito quando encontrou uma velha trazendo um cabaz cheio de cerejas. A velha deu-lhe algumas das lindas frutas e Elisa perguntou-lhe se havia visto 11 príncipes passarem pela floresta. Não, respondeu a velha, mas ontem vi 11 cisnes com coroa de ouro na cabeça, nadando num riacho que corre aqui por perto, e levou Elisa para aquele regato. As aves crescidas em ambas as margens cruzavam seus galhos em cima e entrelaçavam suas raízes por debaixo d'água. A jovem despediu-se da velha e seguiu o riacho até o ponto em que ele deságua no mar. O oceano desdobrou-se em todo o seu esplendor diante da donzela, que não avistava um só navio nele. Que fazer agora? Como prosseguir? Olhou para os pedaços de ferro, vidro e madeira, que o mar deixara roliços e lisinhos, e pensou consigo: se a água, que é tão mole, consegue vencer até o ferro, por que não hei eu de conservar-me inconstante até vencer? Obrigada pela lição que me destes, ó águas claras e tumultuosas. Meu coração me diz que vós me levareis para junto dos meus irmãos. Junto às úmidas águas marinhas, encontrou 11 penas de cisnes. Pingos d'água tremulavam sobre as penas, mas se eram gotas de orvalho ou lágrimas, Elisa não pôde saber. Embora muito deserta aquela praia, Elisa não se sentia aborrecida, pois o mar em poucas horas mostrava mais variação de cor do que a mais bela paisagem o faz em um ano. Se uma nuvem espessa se levantava, toldando o céu, o mar como que dizia: eu também sei toldar-me. E quando o vento soprava, as ondas voltavam o lado branco para fora. Mas se as nuvens eram róseas e as brisas paravam, o mar virava uma imensa pétala de rosa. Por mais calmo que estivesse junto à praia, sempre havia movimento de ondas que arfavam de leve, como o peito de uma criança adormecida. Quando o sol começou a descambar no horizonte, Elisa viu 11 cisnes selvagens, todos de coroa, voando em direção à praia, um atrás do outro, qual linda fita branca. Elisa correu para esconder-se detrás de uns arbustos ali perto. Os cisnes pousaram perto dela, batendo as enormes asas cor de neve. Nem bem o sol se ocultou de todo, a plumagem dos cisnes caiu por terra, aparecendo em sua forma humana os 11 formosos príncipes. Elisa soltou um grito de contentamento ao reconhecer os irmãos, atirando-se aos braços deles. Os príncipes, depois de uns momentos de surpresa, ficaram cheios de alegria ao reverem a irmãzinha, que se tornara então linda princesa. Depois contaram a história da malvadeza da madrasta. Logo que o sol aparece no horizonte, nós nos transformamos em cisnes, disse o irmão mais velho, mas assim que ele se esconde, recobramos a nossa forma humana. Precisamos sempre, ao pôr do sol, estar em terra firme, pois do contrário, se estivermos voando nesse momento, cairemos no mar. Não moramos aqui. Há além do mar uma terra tão linda como esta, mas muito longe. Temos que atravessar o mar
sem ter em todo ele uma ilha onde descansarmos. Apenas um solitário rochedo põe a cabeça para fora da água, mas tão pequeno que mal nos fornece espaço para um breve pouso, pois temos de ficar muito apertados um junto ao outro. Quando o mar está bravio, as ondas nos cobrem, mas mesmo assim agradecemos a Deus esse refúgio. Nele passamos a noite em forma de gente. Sem ele nunca poderíamos visitar o nosso amado país, visto como para isso é preciso voar 2 dias seguidos no verão, quando os dias são muito longos. Somente uma vez por ano podemos visitar o nosso país e temos apenas 11 dias para ficar aqui e voar sobre a floresta, revendo o palácio em que nascemos, onde mora nosso pai e existe a igreja em que está enterrada nossa mãe. Sentimos-nos muito bem aqui, vemos os cavalos selvagens galoparem pelos prados, como os víamos quando éramos pequenos. Além disso, trata-se da terra em que nascemos. Não é de admirar que nos sentimos atraídos por estas plagas. E agora aqui também te encontramos, querida irmã. Só podemos ficar por mais 2 dias. Em seguida temos que voar para um país distante, muito bonito, mas que não é o nosso. Como poderemos levar-te conosco, se não possuímos nenhum barco? E assim, discutindo e conversando, passaram a metade da noite. Elisa acordou no dia seguinte, com o ruflar das asas dos cisnes, pois seus irmãos estavam mais uma vez transformados em aves. Voaram, descreveram o longo círculo nos ares e por fim desapareceram ao longe. Um deles, porém, o mais jovem, ficou junto da irmã. Ela o acariciou o dia todo. Quando a noite caiu, os outros voltaram e tomaram de novo a forma humana. Amanhã temos que partir, para só regressar dentro de 1 ano, disse um deles. Mas não podemos deixar-te aqui. Tens coragem de acompanhar-nos? Sinto que possuo força suficiente para levar-te através da floresta. Ora, assim sendo, por que não poderemos juntos carregar-te através do oceano? Bravos! Exclamou Elisa. Desse modo nunca mais me separarei dos meus irmãos. Passaram a noite toda tecendo um ninho grande e bastante forte, de cipós e galhos, e no dia seguinte, quando tomaram a forma de cisnes, pegaram o ninho nos bicos e subiram com a irmãzinha querida dentro, para as nuvens, enquanto ela ainda dormia. Quando o sol começou a bater-lhe no rosto, um dos cisnes veio voar bem por sobre a cabeça, de modo a protegê-la com a sua sombra. Estavam longe da terra quando Elisa acordou. Pensou que ainda estivesse sonhando, tão estranho lhe pareceu achar-se em alto mar e naquelas alturas. A seu lado, viu um ramo de deliciosas cerejas maduras e um punhado de raízes comestíveis, colhidas pelo irmão mais jovem. Ela lhe agradeceu a lembrança com um sorriso, pois era ele quem voava sobre sua cabeça para abrigá-la do sol com as suas asas majestosas. Tão alto estavam que de lá o maior navio parecia uma alga marinha boiando nas ondas. Uma nuvem enorme lhes ficava atrás, e nela Elisa viu desenhada a sua própria sombra, bem como as sombras dos seus irmãos, em gigantescas proporções. Jamais um espetáculo tão lindo fora visto. Mas quando o sol se ergueu um pouco mais e a nuvem foi ficando longe, as sombras desapareceram. Voaram o dia inteiro, qual uma flecha varando o espaço. Mesmo assim não iam rápidos como de costume, pois estavam carregando a irmã. Nuvens negras se formaram ao cair da tarde, e Elisa via com o coração aflito o sol ir se afundando, sem que avistassem a rocha. Parecia-lhe que os cisnes batiam as asas no esforço supremo, e que era ela a causa do atraso. Logo que o sol se escondesse, eles recobrariam a forma humana e morreriam afogados. E Elisa pedia a Deus com todo o fervor pelos irmãos, mas nada de avistarem a rocha. A nuvem negra aproximava-se,
O vento começou a tornar-se violento, anunciando tempestade, e o céu parecia cada vez mais escuro e ameaçador. Os relâmpagos emendavam-se uns aos outros. O sol já ia tocando no horizonte, com o coração de Elisa a bater cada vez mais rápido, quando os cisnes começaram a descer, como se estivessem caindo. Em certo ponto, porém, pairaram no ar. O disco do sol já estava metade cortado pela linha do horizonte, quando, afinal, lá embaixo, apareceu a rocha, uma ponta de pedra apenas, espiando sobre o mar. O sol tinha agora só um pedacinho de fora, mas os cisnes, nesse momento, puderam pousar na rocha. Assim que pousaram, o sol desapareceu e eles tomaram a forma humana, juntinhos um dos outros, com a irmã no centro. As ondas chicoteavam a rocha, molhando-os, e o céu se mostrava constantemente iluminado pelos relâmpagos. Os irmãos, bem unidos, rezavam com fervor. Pela madrugada o céu apareceu claro, o sol levantou-se e os cisnes também se ergueram nos ares carregando Elisa. O mar ainda estava bravo. Lá de cima, a espuma que se formava sobre as ondas parecia milhares de cisnes brincando nelas. Quando o sol já ia alto, Elisa viu à sua frente no ar uma montanha coberta de neve em alguns pontos, no meio da qual se erguia um castelo enorme, cheio de colunas. Floresta de coqueiros rodeavam esse castelo, cujos jardins mostravam flores do tamanho de rodas de moinho. Elisa perguntou se era ali que iam descer. Os cisnes sacudiram a cabeça. O que ela via era o castelo encantado de Morgiana, constantemente mudado de aspecto, construído de nuvens, onde nenhum mortal podia pôr os pés. Elisa ainda o estava admirando, quando as montanhas se desmancharam para dar lugar a 20 suntuosas igrejas, todas iguais, com janelas góticas e torres muito altas. A menina teve a impressão de ouvir o badalar dos sinos, mas era o barulho do mar que ouvia. Ao aproximar-se das igrejas, estas se transformaram numa grande esquadra de navios, mas quando Elisa olhou para baixo, viu que tudo não passava de nuvens, constantemente transformadas, e assim ficou a admirar tanta coisa maravilhosa, até que, por fim, avistou a terra, onde iam descer, cheia de montanhas azuis, com florestas belíssimas, torres e castelos. Muito antes do pôr do sol, já se achou sentada em frente de uma enorme caverna, toda atapetada de musgo verde macio. Vamos ver o que vai sonhar esta noite, disse o irmão mais jovem, mostrando-lhe a caverna. Que os céus me façam sonhar com um meio de nos salvarmos todos, respondeu ela, e por longo tempo ficou pedindo a Deus que a auxiliasse. Por fim o seu corpinho amoleceu e o sono tomou conta dela. Sonhou então que estava voando para o castelo de Morgiana e que a fada viera recebê-la. Apesar de toda a sua beleza e esplendor, parecia-se muito com a velha que lhe tinha dado as cerejas e lhe falara dos cisnes com coroas de ouro. Teus irmãos podem ser desencantados, mas terás bastante coragem e constância para quebrar esse encanto. A água é mais mole que tuas mãozinhas delicadas, e contudo ela gasta a pedra, mas a água não sofre as dores que tuas mãos sentirão, e nem as ansiedades por que terás de passar. Vês este ramo de urtiga que tenho nas mãos? Essa planta cresce na caverna onde estás dormindo, mas lembra-te que só as que nascem no cemitério servem para o fim que desejas. Tens que arrancá-las, mesmo que queime tuas mãos. Pisando essas urtigas, obterás linho, com o qual deverás tecer 11 malhas de mangas compridas, que, atiradas sobre os 11 cisnes, quebrarão o encanto. Lembra-te, porém, que após começada a tarefa, mesmo que leve anos e anos, não deverás nunca pronunciar uma palavra. Em caso contrário, teus irmãos morrerão imediatamente. A vida deles depende do teu silêncio. Não te esqueças disto.
Ao acabar de falar, a fada tocou com a urtiga nas mãos de Elisa, fazendo-a despertar. Era dia alto, e a seu lado estava um ramo de urtiga, igual ao que vira em sonho. Ela então, caindo de joelhos, deu graças a Deus e deixou a caverna para dar começo à sua missão. Ao pegar na venenosa planta, as suas mãos delicadas encheram-se de feridas e queimaduras, mas tudo a menina sofreu sorridente e resignada, na esperança de salvar os irmãos. Pisou as urtigas com os pés descalços e depois começou a tecer o linho. Quando o sol se deitou, seus irmãos, voltando para casa, ficaram aflitos por a encontrarem muda. Acreditaram que fosse aquilo alguma outra bruxaria da madrasta, mas ao lhe verem as mãos, compreenderam tudo. O mais jovem chorou, e onde suas lágrimas caíam sobre as mãos de Elisa, as feridas saravam. Elisa trabalhou a noite inteira, e no dia seguinte os cisnes voaram para longe, deixando-a a sós, mas nunca as horas se passaram tão rápidas. Terminando a primeira malha, ela passou a segunda. Estava a trabalhar quando um toque de corneta soou nas montanhas, fazendo-a tremer de susto. O toque cada vez mais se aproximava e era agora acompanhado de latidos. A pobre Elisa correu para dentro da caverna, levando consigo as urtigas. Naquele momento, um enorme cachorro penetrou na caverna, seguido de outros, e em poucos minutos vários caçadores surgiram diante de Elisa. O mais belo de todos era o rei daquelas terras. Chegou-se a Elisa e perguntou: "Como vieste para aqui, ó linda donzela?" Elisa sacudiu a cabeça, não tinha coragem de falar, temendo pela sorte dos irmãos, e escondeu as mãos no avental para que o rei não as visse naquele miserável estado. "Não podes ficar aqui nesta caverna", disse o rei. "Vem comigo. Se fores tão boa quanto és bela, terás os vestidos mais lindos do reino e irás morar no mais suntuoso palácio. Só quero a tua felicidade. Um dia me agradecerás pelo bem que vou fazer-te." E dizendo estas palavras, colocou-a sobre a sela, a fim de continuar a caçada. Pela tardinha chegaram à capital do reino. O rei levou Elisa para o palácio, onde a água corria pelas redes de mármore. A mudinha, porém, não se impressionava com as bonitezas e começou a chorar, lamentando a sua sorte. Apenas deixou que a vestissem com roupas finíssimas, a adornassem de pérolas e lhe pusessem luvas nas mãos feridas. Quando mais tarde apareceu na corte assim vestida, todos se admiraram e declararam que não podia haver jovem mais bela em todo o reino. O rei escolheu-a para esposa, apesar de o bispo do reino desconfiar que Elisa fosse uma feiticeira da floresta, que se tornara assim formosa para atrair o rei. Felizmente o rei não deu ouvidos ao bispo e ordenou que fosse preparado um banquete dos mais finos doces e deu ordens às dançarinas para que rodopiassem ao som de lindas músicas. Mostrou-lhes depois o jardim do palácio e os quartos ricamente mobiliados, mas nada disso a fazia sorrir. Elisa tornara-se a imagem da tristeza. O rei abriu então uma saleta ao lado do seu quarto de dormir, onde havia um rico tapete verde, exatamente como o musgo da caverna onde a tinha encontrado. No chão estavam as urtigas e a malha que ela tecera, coisas trazidas pelos caçadores. "Fazes de conta que está em tua caverna", disse-lhe o rei. "Eis aqui o trabalho que te ocupava. Terás agora, no meio destas suntuosidades, alguma coisa com que matar o tempo." Quando Elisa tornou a ver o que tanto a interessava, um sorriso esboçou-se em seus lábios. Pensou nos irmãos e beijou a mão do rei que, apertando-a de encontro ao peito, ordenou que todos os sinos tocassem o anúncio do seu próximo casamento. E foi assim que a bela muda da floresta se tornou rainha. O bispo, volta e meia, cochichava suas desconfianças ao ouvido do rei, que não lhes dava nenhuma importância.
era um bispo mau, e quando se viu obrigado a colocar a coroa na cabeça da nova rainha, ele o fez de modo a machucá-la. Mas o coração da pobre Elisa não podia estar contente, só pensava nos irmãos, continuando muda, porém, pois uma palavra que dissesse seria sentença de morte para eles. Em seus olhos, entretanto, podia ser visto todo o amor que ela dedicava ao bom rei, que tudo fazia para alegrá-la. Cada dia que se passava, mais ela o amava. Oh, como Elisa se sentiria aliviada se pudesse contar ao rei as tristezas que a afligiam. Mas tinha que continuar muda até terminar a sua missão. Para isso, à noite saía pé ante pé do seu quarto, para ir tecer as malhas salvadoras. Já havia tecido 6. Ao começar a 7ª, o linho acabou-se. Elisa sabia que a urtiga de que necessitava crescia no cemitério e que tinha de apanhá-la com as suas próprias mãos. Como, porém, chegar até lá? A dor que sinto nas mãos é nada diante das ânsias que me afligem, pensava ela. Preciso arriscar, Deus me auxiliará. E amedrontada, como se fosse cometer um crime, numa noite de luar conseguiu atravessar o jardim, sem que ninguém a visse, seguindo através das ruas solitárias até chegar ao cemitério. Viu então várias bruxas sentadas sobre um túmulo, que se despiam dos trapos que as cobriam e com as unhas afiadas desenterravam os cadáveres para os devorar. Elisa foi obrigada a passar por perto delas e, apesar do medo que lhes amoleceu as pernas, conseguiu apanhar a urtiga de que precisava. Em seguida voltou ao palácio. Mas alguém a tinha visto ir ao cemitério, e esse alguém fora o bispo. Enquanto todos dormiam, ele se conservava de pé. Suas suspeitas de que a rainha era uma feiticeira que enganara o rei pareciam confirmar-se, e em vista disso contou ao soberano o que vira naquela noite. Ouvindo-o afirmar semelhante falsidade, as imagens dos santos sacudiam a cabeça, como que dizendo: não é verdade, Elisa é inocente. O mau bispo interpretou esse gesto de modo diferente, dizendo que se maneavam a cabeça era para reprovar os pecados da rainha. Lágrimas rolaram pelas faces do rei. Voltou para o palácio com uma grande dor no coração e, fingindo dormir, viu quando Elisa se levantou. Nas noites seguintes, viu-a fazer o mesmo, entrar na saleta e fechar a porta. Começou a cair numa profunda tristeza. Elisa percebeu a mudança, sem que pudesse atinar com a causa, se bem que isso a entristecesse ainda mais, como se não bastasse o que ela já sofria pelos irmãos. Era de admirar que seus olhos não tivessem secado de tanto chorar. O serviço das malhas, porém, estava muito adiantado. Só restava tecer a última, quando a urtiga se esgotou novamente. Mais uma vez, e seria a última, tinha que ir ao cemitério para buscar aquela planta. Horrorizava-se com a ideia de rever as bruxas, mas tinha fé em Deus. Criando coragem, saiu do palácio uma noite e dirigiu-se para o cemitério. O rei e o bispo seguiram-na às escondidas. Viram-na desaparecer por trás do portão do cemitério e, ao entrarem, deram também com as bruxas sentadas no túmulo, como Elisa as vira. Imediatamente, o rei voltou para o palácio, certo agora de que a sua amada fora ter com as asquerosas criaturas. O povo a julgará, disse ele, e Elisa foi condenada a morrer queimada como feiticeira. A pobre princesa viu-se então arrancada aos esplendores do palácio e atirada a uma prisão escura e úmida, onde o vento zunia através das grades. Em lugar de veludo e seda, deram-lhe como travesseiro a urtiga que ela colhera e como coberta as malhas que ela tecera. Nada poderia alegrá-la tanto como isto, e rendendo graças a Deus, Elisa continuou no seu trabalho, sem que ninguém a confortasse com uma palavra de carinho. Só ouvia pragas e maldições. Pela tardinha, um cisne pousou junto às grades do cárcere. Era o irmão mais jovem,
que afinal descobriram o paradeiro de Elisa. A pobrezinha chorou de alegria ao revê-lo, apesar de saber que ia morrer no dia seguinte. Mas agora seu trabalho estava quase findo e seus irmãos se achavam ali. O bispo veio passar a última noite com ela, como prometera ao rei, mas Elisa, sacudindo a cabeça, pediu-lhe por sinais que se retirasse. Ou completava a sua missão naquele dia, ou todas as lágrimas e noites que passarem, claro, estariam perdidas. O bispo deixou a prisão, murmurando toda sorte de calúnias, enquanto que a pobre Elisa continuava num trabalho inocente. Camundongos corriam pelo soalho da prisão, trazendo a urtiga para perto da jovem, e uma cotovia, junto à janela, cantou a noite toda para alegrá-la. De madrugada, 1 hora antes de nascer o sol, os 11 príncipes apresentaram-se diante do palácio para falar ao rei. Responderam os guardas que era impossível falar ao rei, que ainda estava dormindo. Eles tanto insistiram e ameaçaram que o mordomo do palácio apareceu, e afinal o próprio rei veio ver do que se tratava. Nesse momento o sol levantou-se, e 11 cisnes ergueram voo sobre o palácio. Toda a população da cidade estava reunida para assistir à morte da feiticeira. Elisa apareceu conduzida numa carroça, num roupão feito de estopa, com a sua bela cabeleira caindo-lhe pelos ombros. Estava muito pálida, os lábios em contínuo movimento e sempre tecendo o linho verde. Mesmo ao caminhar para a morte, não interromper o trabalho, tinha 10 malhas aos seus pés e terminara a 11ª. O povo zombava da infeliz. Vejam como a feiticeira fala sozinha e continua atarefada no seu trabalho de feitiçaria. Rasguemos as malhas que ela teceu. E com essas palavras avançaram para rasgar as malhas. Nisto os 11 cisnes cercaram a carroça, batendo as asas. A multidão afastou-se assustada. É um aviso do céu, ela é inocente, disseram todos em voz baixa, não ousando erguer a voz. Quando o carrasco pôs a mão em Elisa, ela tirou as 11 malhas sobre os cisnes, e imediatamente os 11 belos príncipes surgiram à sua frente, todos perfeitos. Apenas o mais jovem tinha uma asa de cisne em vez de braço, pois que estava faltando a manga direita na sua malha. Elisa não tivera tempo de terminá-la. Agora posso falar, disse ela, e gritou, sou inocente! Ao ouvir aquilo, a multidão curvou-se diante de Elisa, como se fosse uma santa, mas a coitadinha caiu exausta nos braços dos seus irmãos, tinha sofrido demais. Ela é inocente, repetiu o irmão mais velho e contou toda a sua história. E enquanto ele falava, o ar tornava-se perfumado, pois que a lenha com que fora preparada a fogueira criara raízes e galhos e folhas, formando um caramachão cheio de rosas vermelhas, e bem em cima abriu-se uma rosa branca e brilhante como uma estrela. O rei, apanhando-a, colocou-a no ombro de Elisa, que despertou sorrindo de felicidade. Os sinos começaram a tocar, e para celebrar o acontecimento, o rei deu uma festa como nunca houve outra maior. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com.